Então é isso, estou aqui para comentar, não talvez aquilo que o Pablo Marçal gostaria que eu estivesse comentando sobre ele, que é as baboseiras que ele falou no debate ontem, mas sim, quem é o Pablo Marçal? Quem é essa figura estranhíssima que está tentando ser candidato a prefeito de São Paulo e que, obviamente, está pensando em voos mais altos na política brasileira. Já tentou ser candidato a presidente, não conseguiu. Já tentou ser candidato a deputado federal, não conseguiu. Agora tenta ser candidato a prefeito. E aí a gente vai falar um pouco sobre quem é esse cara, sobre o histórico desse cara, para você entender como São Paulo está ferrada com gente dessa estirpe participando numa disputa tão importante quanto a de prefeito da maior cidade do país. Mas vamos nessa que a notícia não espera. Seguinte, essa é a manchete que chamou a atenção de todo mundo, que é o resumo do que foi o debate para prefeito de São Paulo ontem na Band. Marçal grita e ataca adversários após Tabata perguntar sobre condenação. Exatamente, ele perdeu a paciência, perdeu as estribeiras quando foi perguntado sobre uma condenação que ele teve alguns anos atrás de roubo a banco. Exatamente, roubo a banco. Pablo Marçal, esse cara que se apresenta como um empresário de sucesso, como um cara que sabe ensinar você a mudar a sua cabeça e colocar na sua cabeça uma mentalidade de vencedor, esse cara começou a carreira dele roubando banco. Exatamente. Isso não é uma suposição, tá? Não é um suposto roubo, ele não é acusado de roubo, ele não é suspeito de roubo. Não, ele é condenado por furto qualificado a bancos. E eu vou te explicar essa história bem direitinha. Seguinte, coach messiânico integrou quadrilha que desviou dinheiro de bancos. Pablo Marçal, e com 18 anos de idade, o que ele fazia? Ele era técnico de computação, ele consertava computadores. E ele integrava uma quadrilha que roubava dados de clientes de bancos e usava esses dados para sacar dinheiro das contas das pessoas. Como é que isso acontecia? O Pablo Marçal conseguia listas de e-mails e fornecia essas listas de e-mails para a quadrilha. A quadrilha disparava mensagens para esses e-mails, você já deve ter recebido mensagem semelhante, mensagem dizendo que a pessoa está devendo alguma coisa, que tem que pagar, que vai ser processada, que daqui a pouco vai ter um bloqueio de bens. E a pessoa desesperada, sem saber o que estava acontecendo, achando que tinha alguma dívida que ela desconhecia, clicava no link, entrava numa falsa página de banco e lá tinha um preenchimento de cadastro de dados e informações que ela tinha que preencher para o banco avaliar a tal da dívida que era falsa. Então a pessoa colocava o nome, colocava o endereço, colocava o login e colocava a senha. E isso era capturado pela quadrilha. A quadrilha então invadia a conta bancária da pessoa e arrancava dinheiro de lá. Depois que ela tinha colocado os dados lá achando que estava num site do banco, mas era um site falso. Depois a pessoa tinha que ir fazer boletim de ocorrência, reclamar com o banco até ressarcia o dinheiro dela, mas aí quem ficava com prejuízo era o banco. Por isso que o roubo era o banco. Inicialmente o roubo era pessoas, principalmente aposentados, velhinhos, gente que às vezes faz um empréstimo no banco, está em dia, mas de repente ela recebe uma cobrança e aí, por descuido, acabava acreditando e pensava que estava devendo. Então enganava essas pessoas. E aí, tudo isso com os e-mails que eram fornecidos pelo Pablo Marçal. Além disso, o Pablo Marçal também dava manutenção nos computadores da quadrilha que eram usados para a prática do golpe. Então tinha todo um esquema montado, tinha um escritório do crime, um monte de computadores que os criminosos usavam para ficar disparando esses e-mails e capturando os dados dos clientes. E quem consertava esses computadores era o Pablo Marçal. Quem mantinha os sistemas funcionando era o Pablo Marçal. Além de fornecer os e-mails das vítimas, que depois viriam ser vítimas, né? Porque ele capturava listas de e-mail, mandava para a quadrilha e a quadrilha mandava esses e-mails falsos, que eram os e-mails, as armadilhas para poder pegar as pobres das vítimas. Então o Pablo Marçal tinha esse papel. Outras pessoas tinham